Muito boa noite a você que está acompanhando a Canção Nova. Nesta quinta-feira estamos ao vivo, 2 de maio. Um programa hoje especial, a gente quer fazer aqui de Brasília, diretamente deste mesmo cenário do Além da Notícia. A missão da Canção Nova, a TV Canção Nova, aqui em Brasília, toda a frente de missão está em festa nestes dias. A Canção Nova, rádio, TV, todo o seu sistema de evangelização, loja Canção Nova aqui em Brasília, está completando 18 anos. O Além da Notícia hoje quer recontar um pouco dessa história. Tenho certeza que vai ser muito interessante para você de tantas partes do Brasil, do mundo que agora nos acompanha, porque a gente vai ver a trajetória de uma obra de Deus que, a partir da década de 80, ela pôde desenvolver toda a sua missão e automaticamente também se desenvolver a partir de pontos importantes, de acontecimentos importantes aqui na cidade de Brasília, capital do nosso país. E vamos contar uma outra fase também. A primeira fase, quando a Canção Nova, através de Padre Jonas Abib, na década de 80, vem a Brasília. E depois, no segundo momento, já no início dos anos 2000, quando a Canção Nova se estabelece em Brasília como frente de missão, e depois um terceiro momento ainda naquele início dos anos 2000. Mas tudo isso a gente vai contar a partir de agora com os nossos convidados que aqui estão. Você do Brasil inteirinho é convidado primeiro a celebrar e dar graças a Deus conosco, nós da Missão Canção Nova de Brasília e do Brasil inteiro, por esta obra que completa 18 anos presente aqui na capital do nosso país. Nossos convidados já estão aqui, mas antes eu vou fazer uma memória importante. 3 anos atrás, quando completamos 15 anos aqui em Brasília, esteve conosco o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. Acompanhe a reportagem feita naquela época. Não só de política vive Brasília. A cidade viveu esse fim de semana mais tranquilo e voltado para a espiritualidade. É o amor de Deus. Eu tenho sede da Canção Nova, da Palavra de Deus, do Sorrindo pela Vida, o Amor Vencerá, as palestras, então eu preciso. É tanto amor que a gente recebe que dá força para a gente continuar no caminho de Cristo. Desde 2001, a Canção Nova está em Brasília com o objetivo de levar Jesus ao coração do Brasil e aos corações daqueles que governam o país. E não tinha forma melhor de comemorar essa grande festa do que com a presença dele, Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade. A capital do país, que é também a capital do Espírito Santo e que é também a cidade sonho de Dom Bosco, precisa ser uma prioridade no coração da Canção Nova, porque daqui pulsa o coração do Brasil. E esse coração precisa estar cheio de Deus para pulsar e para emanar daqui para o nosso povo, para o nosso país inteiro, os melhores frutos. O Brasil está precisando muito. No início, a missão acontecia com o povo em grupos de oração, atendimentos e encontros. Mas Deus tinha algo a mais e a frente de missão cresceu. Conta com rádio e TV. A Missão de Brasília trabalha como parceira na evangelização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem sua sede e o centro de suas atividades na capital federal. A Canção Nova nos ajuda, nos capacita, ajuda aqui nas nossas comunidades, leigos cada vez mais engajados possam ser aquelas pontas de lança de evangelização. E daqui a pouco a gente vai ouvir também o Monsenhor Jonas Abib naqueles nossos 15 anos aqui em Brasília. Então a gente hoje abre uma exceção no programa Além da Notícia para contar um pouco da história. E para rememorarmos tudo isto, a gente tem aqui convidados especiais. Eu já quero apresentar aqui, que está à minha frente, o doutor, mas é irmão, é meu irmão querido, Gustavo Cherrabi, é juiz do trabalho. Gustavo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom? Ronaldo, caros telespectadores, é uma honra estar aqui, uma alegria, um grande irmão, que a gente se conhece há muitos anos. Há muitos anos, não é? E a gente vai daqui a pouco voltar nessa história. Um outro irmão também queridíssimo está aqui. Este aqui é do coração também. Nascemos juntos para o trabalho evangelizador em Brasília. Humberto Filho, jornalista, assessor parlamentar hoje no Congresso Nacional. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos em casa. É um prazer estar aqui celebrando os 18 anos da Canção Nova. Que voz!
Olha, o que a gente tem em comum aqui? Gustavo Scherab, Padre Jonas sempre foi muito grato ao seu pai, professor Lourenço Scherab. Nos livros da história da Canção Nova, o nome do seu pai tem um lugar reservadíssimo. Mas eu vou pedir a você que diga o porquê disso. Ronaldo, caros telespectadores, eles eram muito amigos, né? E a história começou da amizade, começou num Vem Louvar. Mais especificamente no... Vem Louvar, vamos lembrar para o Brasil inteiro que nos acompanha, um evento de fim de ano que a Renovação Carismática Católica tem aqui em Brasília até hoje e que foi fundado pelo Padre Jonas na década de 80. Exatamente, tem mais de 30 anos, né? E foi o segundo Vem Louvar. Meu pai não era muito de igreja, muito pelo contrário, ele dizia que pervertia padre, sabe, Humberto? Muito racional, muito inteligente, aí ele não acreditava muito nessas coisas do espírito. E a gente já participava da renovação e convidamos ele para ir para o Vem Louvar. E ele muito reticente, eu tenho muitas coisas, eu sou professor, tenho umas provas para corrigir, está no final de ano, final do semestre. E aí ele conta, né, que quando ele viu, já tinha terminado as provas, já tinha terminado tudo, não tinha mais nada para fazer, a família toda estava no Vem Louvar e foi para o Vem Louvar. E lá encontrando, né, a gente disse que ia estar nas cadeiras vermelhas, que ficavam em frente ao palco. Quem estava pregando? Padre Jonas Habib. Padre Jonas Habib. E ele foi profundamente tocado com aquela pregação, profundamente tocado com a pregação. E ele ficou mais empolgado que todos nós lá de casa, né? E aí ele, gostei muito, o padre muito bom, excelente, não sei o quê. E no dia seguinte, o Monsenhor Jonas tinha uma reunião lá no Ministério das Comunicações com meu pai, que trabalhava lá naquela época. Seu pai era o quê no Ministério? Ele era secretário de Rádio e Televisão do Ministério das Comunicações. E aí, por conta da rádio, não tinha televisão naquela época, o Monsenhor Jonas foi lá, ser recebido do meu pai. E aí, conversa vai, conversa vem. Aí quando estava terminando, né, estava saindo, o Monsenhor Jonas falou, engraçado o Monsenhor Jonas, na época Padre Jonas, né? Eu fui no encontro ontem e tinha um padre pregando que era até parecido com o senhor. Aí onde é que foi o encontro? Não, foi lá no ginásio. Não, mas era eu. E aí começou a amizade. Naquele dia, à noite, na segunda-feira, o padre ia celebrar a missa lá na Bom Jesus, onde vocês têm hospedagem. Temos grupo de oração até hoje aqui em Brasília. Exatamente. E ele tinha cortado esse negócio, não vai ninguém, já foram na igreja no domingo, esse negócio, não, fica muito carola, não dá para ser isso aí não. E ele chegou em casa empolgadíssimo, o que vocês estão fazendo aí, vamos para a missa, vamos padre, não sei o quê. E ali começou toda uma história, né? E eu percebo como que o Monsenhor Jonas foi instrumento na vida do meu pai e como também que meu pai pôde, na medida do possível, ajudar também a Canção Nova, né? Era uma comunidade pequena, naquela época de pouco mais de 30 pessoas, né? É verdade. E essa história, ela tem muitos desdobramentos. Tem uma parte dela, que o Gustavo não conta aqui, mas que o Padre Jonas esteve na sua casa, hospedado, e certa noite ele entrou madrugada adentro, conversando com seu pai, como você disse, era muito racional, e o Padre Jonas entrou madrugada adentro, não sei quantas horas conversando, no meio da madrugada, eles terminam a conversa. E quando termina aquela conversa, se não me engano, seu pai pede para confessar e seu pai se transforma. Transforma num grande homem de Deus. E foi o homem de Deus que foi um instrumento importantíssimo aqui em Brasília, ali na década de 80, para que a Canção Nova tivesse seu primeiro canalzinho de televisão e, a partir dali, tudo que nós temos hoje, não é? É verdade. Essa conversa, depois o Monsenhor Jonas falando para mim, disse que ele saiu completamente esgotado, né? Ele falou, muito difícil conversar com seu pai, ele era muito racional. E eu não sei nem o que falei. O Monsenhor Jonas até falou, eu não sei nem o que eu falei, mas eu sei que foi iluminado pelo Espírito Santo. E as palavras foram convencendo o meu pai, né? E ali começou toda uma história de conversão, né? Meu pai teve problema de coração, um ano depois, e era para ter falecido naquele ano. Os médicos não souberam como é que ele viveu depois, né? Ele só foi falecer 10 anos depois. E meu pai costumava dizer, né, Deus quis dar uma prorrogação, era para eu ter terminado a vida naquele ano, era para eu ter ido e Deus deu uma prorrogação. E quando ele faleceu 10 anos depois, os médicos não conseguiam saber como é que ele estava vivo, porque ele estava com todas as veias do corpo entupidas, né?
Então era um milagre vivo, né? E meu pai tinha muita consciência disso. Eu ganhei esses 10 anos agora para ajudar. Para né? fazer algo para Deus. Fazer algo para Deus, ajudar a igreja. Como ele tinha esse trabalho, esse papel, essa função importante no Ministério das Comunicações, ajudou. E aí entra uma segunda parte dessa história, porque seu pai passando a ingressar também aqui a Renovação Carismática Católica, desde aqueles encontros com o Padre Jonas, auxiliar tanto, a Renovação Carismática Católica de Brasília consegue, junto ao Ministério das Comunicações, por intercessão de seu pai, um canal de rádio para Brasília. É a Rádio Nova Aliança que temos até hoje. E aqui entra esse rapaz que acompanhou essa parte da história também, não é? Pois é, 1990 foi quando já estava começando a história da Rádio Nova Aliança. Mais uma vez a história, né, dele que entra no meio. Essa pessoa que eu tive o prazer de conviver, de conhecer, foi meu padrinho, inclusive, de casamento. Foi. Uma pessoa maravilhosa, fantástica. É a cópia, esse daqui, que está aqui, é a cópia, fisicamente, muito né? Parecidos. Muito parecidos, Verdade, né? Humberto Filho. E até a maneira de conversar. Eu estava aqui observando, falei, nossa, está Como vendo, lembra. né? Como lembra. E aí entra também, novamente, a história dele com a Rádio Nova Aliança. 1990, não é, Idelfonso? Acho que o Idelfonso está procurando. Em 1990 já começava a ler a história da Rádio Nova Aliança. 1991, quando ela entrou no ar, entra A história da a Canção história da Canção Nova, não é? Já é uma segunda parte da história da Canção Nova com Brasília. A primeira foi com a Renovação Carismática, Com a Renovação Rebanhões e Vem Louvar, Vem Louvar. na década de 80. Isso. E aí com o professor Lourenço Scherrab e o canal de TV da Canção Nova lá para Cachoeira Paulista, não é? Exatamente. E aí, na segunda parte, agora, início da década de 90, aí vem com a Rádio Nova Aliança, Rádio aqui, Nova Aliança, de Brasília. isso. A Canção Nova vem, porque tinha já experiência em rádio, vem para ajudar a instalar a Rádio Nova Aliança. Exatamente. E aí entra a Canção Nova na história. Claro, no início ali a nossa turminha, né? Mas a Canção Nova já estava por trás, que dava esses treinamentos para a turma, né? Você foi a Cachoeira Paulista? Eu fui a Cachoeira Paulista. Passou quanto tempo lá? Eu fiquei em Cachoeira Paulista 5 meses morando lá na comunidade. Você morava com quem lá em Cachoeira Paulista? Pedro Roberto. Pedro Roberto. Pedro Roberto morava com ele. Tinham os vocacionados. Pedro Roberto está aqui, daqui a pouco vai lembrar essa história também. Vai lembrar. Morava então com o Pedro Roberto, que era o responsável Nelsinho também, não é? Nelsinho, mas o Nelsinho Nelsinho já morava... veio pra cá. o Nelsinho já morava dentro da comunidade, né? E o Pedro Roberto, a gente morava numa casa separado, lá embaixo na cidade, o Pedro Roberto como responsável dos vocacionados e eu que estava lá, que fui para... Convidado para passar um período aprendendo. Aprendendo e também fazendo um curso, que naquela época o Senac dava um curso de rádio, e aí quem participou desse curso? Eu, Pedro Roberto, Nelsinho, Dunga, a Márcia do Nelsinho, a Márcia... Não lembro, Correia, Márcia Costa. Márcia Costa, Elzinha, que estava também. Quem mais? Da Canção Nova tinha essa turma. O padre Paulo Sérgio, que na época era de Brasília, estava aqui em Brasília, foi então que me levou para a Cachoeira Paulista para participar desse curso. Então lá que começou toda essa história, a minha história, junto à Canção Nova, a partir de Cachoeira Paulista. Eu me recordo que em uma dessas conversas lá, encontrando com o padre Jonas, né? Você vê como é a percepção dele com as coisas. Olha, você tem uma voz muito bonita, mas para que você use a sua voz melhor, você tem que deixar a voz mais solta, essa coisa toda. Até isso ele ensinava para nós. Comunicador nato. É impressionante, né? Sim. Eu estava me recordando isso hoje lá em casa, dessa parte de Monsenhor Jonas. Muito bem, gente. Olha, esta é apenas aqui o início de uma história que nós vamos contar na sequência do programa de hoje, que a gente vai trazer aqui muitas outras participações. Daqui a pouco, o nosso arcebispo emérito cardeal, Dom José Freire Falcão, conversa conosco, Dom João Braz de Avis, que foi arcebispo de Brasília também, Dom Sérgio da Rocha, o atual arcebispo de Brasília, e vamos ter algumas outras participações muito especiais que você vai acompanhar já no próximo bloco. Até já.